Hello everyone and welcome back to Podmus, a podcast for Erasmus lovers. No episódio de hoje vamos falar sobre a história da União Europeia. Há muitos anos atrás, no ano de 1945, deu-se oficialmente o final da Segunda Guerra Mundial, um evento terrível que terminou em milhares de mortes e famílias destruídas. Os países do mundo perceberam que tinham de fazer alguma coisa para que algo tão terrível não voltasse a acontecer. Assim surgiram organizações como a NATO, por exemplo, e deram-se alguns eventos que foram cruciais para o desenvolvimento das nações e da humanidade em geral, como é o caso do Conselho da Europa, criado em 1949, do qual surgiu a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que nos salvaguarda os direitos e tem como objetivo garantir que todos têm as mesmas oportunidades e são tratados de uma forma justa. No entanto, no dia 9 de maio de 1950, Robert Schuman, à data Ministro dos Negócios Estrangeiros da França, propôs um novo plano para que a cooperação abrangesse outras áreas. Este dia é muito importante porque, atualmente, o Dia da Europa é celebrado precisamente no dia 9 de maio. Então que, um ano depois, e com base nessa proposta, a Alemanha, a França, a Itália, os Países Baixos, a Bélgica e o Luxemburgo assinaram um tratado que consistia na gestão comum das indústrias do carvão e do aço que eram usadas para o fabrico de armas. Nasceu assim a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que começou a funcionar em 1952. Já em 1957, e após se verificar que o primeiro tratado exibia resultados positivos, os mesmos 6 países decidiram alargar essa cooperação. Nasceram assim a Comunidade Económica Europeia e a Comunidade Europeia da Energia Atómica com a assinatura dos Tratados de Roma. Um ano depois, em 1958, é criada a Assembleia Parlamentar Europeia, que veio substituir o órgão anteriormente criado pela Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e que atualmente se designa Parlamento Europeu. Ao longo dos anos, os acordos foram progredindo e surgindo cada vez mais. Houve alguns impasses neste processo, como o caso do Muro de Berlim, que só foi derrubado muitos anos depois, mas que com muito esforço se foram ultrapassando. Em 1965 deu-se a assinatura do Tratado de Fusão, que fez com que as 3 comunidades de que falei anteriormente, a Comunidade do Carvão e do Aço, a Comunidade Económica Europeia e a Comunidade Europeia da Energia Atómica, fossem regidas pela mesma administração. Em 1973, a Dinamarca, a Irlanda e o Reino Unido, que atualmente já não faz parte, juntaram-se a esta união e muitos outros países se vão juntando ao longo dos anos seguintes. Vários acordos e projetos foram sendo postos em prática ao longo do tempo, abrangindo os mais variados temas. Portugal juntou-se a estas comunidades europeias em 1986, juntamente com a Espanha, e é em 1987 que é criado o nosso querido programa Erasmus, como eu referi no episódio anterior. No ano de 1992 é assinado o Tratado de Maastricht, que pretendia implantar regras para a utilização da moeda única, o futuro euro, e também utilizar finalmente o nome União Europeia, que entrou em vigor em 1993. Em 1999 é finalmente colocada em prática a circulação e utilização do euro, que é a moeda que conhecemos atualmente. Vários países europeus foram juntando à União Europeia, que atualmente conta com 27 Estados-membros e, como tal, tem de haver regras. Por isso, em 2005 foi criada a Constituição da União Europeia, que, à semelhança da Constituição Nacional, dita as leis e as regras para que possa haver serenidade e ordem na vida dos cidadãos. Em 2012, o Prémio Nobel da Paz foi atribuído à União Europeia pelo trabalho desenvolvido em prol da paz e união entre as nações. A União Europeia tem desenvolvido imensos projetos e cimeiras sobre os mais variados temas, desde a sustentabilidade aos direitos humanos, e conta com diversos organismos que cooperam para o conseguir fazer. Como deves ter percebido, a história da União Europeia é muito extensa e cheia de reviravoltas. Se tiveres curiosidade e quiseres saber ainda mais, podes sempre consultar o site oficial da União Europeia. Por hoje é tudo, e não te esqueças de te inscrever e seguir as restantes redes sociais do clube que vão estar na descrição para não perderes absolutamente nada.